quiser acompanhar a palavra de Deus, ela está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Se você quiser acompanhar, pegar aí na sua Bíblia, quem tem a Bíblia no celular, então você pode pegar, pode ler a palavra de Deus comigo. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Palavra do Senhor. Eu queria colocar esse texto, até porque as pessoas passaram a fazer cada coisas malucas em nome de Deus, não é mesmo? Que a gente fica até surpreso. O nosso Deus, o Deus único, o Deus que se revelou a Moisés, se revelou aos judeus, o mesmo Deus que se revelou para os islamitas, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Acontece que é muito fácil eu imaginar um Deus lá em cima e querer que Ele seja o que eu quero que Ele seja. Um Deus que me perdoa se eu virar bandido, eu posso matar e depois eu fico em paz. Eu posso roubar e depois eu corro para a igreja. E essa palavra ela é dura, porque apesar de Deus estar de braços abertos para nos acolher e nos perdoar e nos dar oportunidades de recomeçarmos as nossas vidas, Ele não é um bobão. E Jesus fez questão de revelar quem era Deus, através da sua pessoa que era Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas é um só com Deus. Portanto, quem quer conhecer como Deus pensa, olha como Jesus agiu. Quem acha que seguir a Deus significa seguir uma porção de regras duras, vê como Jesus agiu. Jesus foi misericordioso, mas em momento nenhum Jesus foi tonto. Jesus não foi aquele que falava só o que os outros queriam ouvir, tanto é que queriam que ele desse um show quando ele estava preso, já que ele fazia tantos milagres, e ele não fez nenhum para Herodes e nem para Pilatos. De Deus não se zomba. Muita gente costuma colocar Deus em meio de tudo quanto é coisa. Tome cuidado. Deus continua sendo Deus, e nós continuamos sendo humanos falhos, fracos, é da nossa natureza. Deus não. Então não coloque Deus como se Ele fosse igual a gente. Ele se revestiu da nossa humanidade, se fez homem, experimentou as nossas limitações, mas continuou sendo Deus. E aí esse texto de São Paulo, ele vai falando com muita dureza. Olha, continua fazendo o bem enquanto dá para fazer o bem. Significa que cada vez é mais difícil. Eu encontro muita gente hoje em dia, na minha vida profissional, por exemplo, que diz assim: está todo mundo corrupto mesmo. Esses dias eu tive um rapaz que resolveu fazer uma experiência. Ele saiu numa dessas festas públicas, assim, de parque de diversão, lotado de gente comprando pipoca. E ele falou assim para mim: você quer apostar que se eu pagar R$1 a mais na pipoca eu corto a fila? E eu fiquei assustado. Ele disse para mim assim: para te dizer que até o pipoqueiro também rouba. As pessoas acabam achando que como tudo virou desse jeito, cada dia você tem um escândalo novo para o nosso país, cada dia você vê um profissional que você esperava confiar nele e achar que ele ia cuidar da sua vida, de repente, aquele que vai cuidar da tua saúde não está cuidando.
aquele que vai cuidar dos teus contratos, não é? Não está cuidando, tem até piada para os coitados dos advogados, né? Eu tenho minha filha advogada que é muito séria, mas tem até piada, né, de dizer que todos são bandidos. Se multiplicou no meio de nós um sentimento de vale tudo, ninguém precisa ser bom de verdade, a ponto de chegar no extremo de alguém entrar e matar o outro porque fazia piada das suas coisas, como aconteceu lá na França. E eu resolvi pegar essa palavra para falar para o nosso grupo de oração, porque senão a gente fica olhando para as coisas lá longe, tão longe de nós, que a gente pode achar que essas coisas não estão no nosso calcanhar, que nós não estamos correndo risco se não cuidarmos, se não vigiarmos. E aí ele diz assim, olha, você faz o bem e não relaxa, não afrouxa. Sabe por que a gente vai cansando às vezes de ser bom e não receber retorno? Sabiam disso? De você ser uma pessoa séria e os outros não. O que vai acontecendo? A pessoa vai relaxando, aponta o dedo para as pessoas perto, volta de você e fala, não relaxa, gente, não relaxa, não é porque a bondade saiu de moda, não é porque ser bom é uma coisa que não tem valor, não é que ser bom é uma coisa que às vezes podem pensar que você é bobo, não é? Tem gente que vê a bondade e pensa que a pessoa é tonta, mas não é tonto não, e aí a gente começa a ficar com raiva, resolver deixar de ser bom. Irmãos, a palavra de Deus é muito forte, ó. De Deus não se zomba, o que o homem semeia, ele colherá. A gente tem experimentado isso na natureza de forma muito intensa, não é mesmo? Muito intensa. A gente vê lá, faltou chuva, falaram, porque desmataram a Amazônia, agora está sobrando chuva em São Paulo, mas não tem lugar para a água percolar, penetrar para ir para o lençol freático, inunda tudo. Quem semeou isso? Fomos nós. Nós enquanto sociedade. Às vezes a gente acha que essas coisas não vão acontecer. Eu jogo lixo no chão, mas aqui não é assim. Se a gente semeia, a gente corre o risco de colher tempestade. Só que aqui está falando uma coisa espiritual. Quem só semeia na carne, quem só semeia para melhorar de vida no dia de hoje, quem só semeia pensando na prosperidade e na saúde, que nós oramos hoje por isso, corre o risco de só colher corrupção, porque o mundo que a gente vive e a nossa carne se corrompe. Não estou falando de corrupção agora de roubo não, estou falando da corrupção que acontece com a vida. Ora, você acha que você vai ter saúde para sempre? Esses dias eu brinquei, né? Falei, você olha, senta na mesa com os adolescentes assim, adolescentes, 17, 18, 19 anos, eles comem que nem cavalo, e sai tudo magrinho, né? Aí você segura a língua, deixa de comer, e o que acontece? Não queima mais. Tem que fazer o dobro de exercício para poder queimar, é ou não é? Aí você fala, nossa, o cara não fez nada, ficou magrinho, né? Então a juventude tem a sua natureza, só que o corpo vai se corrompendo. Com o tempo, ele vai ficando mais frágil, não se iluda. Claro que dá para ficar melhor, né? Hoje em dia tem aí orientações melhores, a gente pode fazer mais exercício, tem mais, dá para ter vida mais saudável, e tem até quem tem dinheiro para poder fazer lá do jeito, vai para a faca, sei lá o que faz, né? Arrisca até a vida. Se você só semear para o teu corpo, se a única coisa que te preocupa é o teu dia presente, é resolver tuas coisas da carne, elas um dia vão te pregar uma peça, porque é normal. É normal. Desculpa falar isso, e eu sei que pode doer muito.
com raríssimas exceções, quantos dos casais que estão aqui, ou das pessoas casadas que estão aqui, que continuam com o seu casamento, podem dizer assim: puxa, aquele mesmo carinho que tinha lá atrás continua até hoje? Quantos? Pouquíssimos. Porque a gente se desgasta, a história vai desgastando, e aí é preciso fazer um esforço de restauração. Por isso que Jesus está dizendo: se você quer estar acima destas coisas que acontecem na vida, não pensa só no teu corpo, semeia no Espírito. Semeia no Espírito. Semeia na tua vida espiritual. Não semeia só na tua vida humana, na tua vida material. Porque se você semear com a tua vida espiritual, você vai ver graças extraordinárias na tua vida temporal também. Mas elas vão estar muito além do teu entendimento. E é por isso que São Paulo fala: olha, veja o que você está semeando. E faz o bem enquanto você tem tempo. Faz o bem e não relaxa. E não relaxa. Jesus tinha tudo para ficar cansado de nós. Os amigos, todos os amigos de Jesus o abandonaram. Todos. 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 Não ficou um. Os mais jovenzinhos, acho que porque não tinha noção do risco, não é? Acabaram sendo os primeiros a voltar lá. João, Marcos, mas todos. É duro ser abandonado? É ou não? É duro ser abandonado pelas pessoas que você confiava, pelas pessoas próximas de você, exatamente estas te abandonaram, te traíram? É duro ou não é duro? Agora, o teu inimigo te abandonar, dói. Muito pouco. Aquele que sempre quis te prejudicar, você dificilmente vai ficar sem se precaver. E se acontecer de você não se precaver, você fala: bom, eu sabia que ele queria o meu mal. A gente sofre quando acontece com quem está perto ou com quem está longe? Com quem está perto. Não é isso, gente? É essa parte que dói mesmo. Por isso que Jesus está dizendo: olha, não importa da onde te abandonem, não importa aquilo que não perceberam, não relaxa, porque vale a pena. Continua semeando e aproveitando o tempo para fazer o bem, independente de tudo. Aproveita. Está difícil de entender isso lá no fundo? Não? Aqui na frente também não. A gente está entendendo. Está entendendo. Só que para fazer o bem, a gente precisa semear no Espírito. Porque se você só semeia na carne, se a única forma de, mesmo que você queira fazer o bem, mas se a única coisa que teus olhos veem é aquilo que é material, é aquilo que você consome no tempo de hoje, você não vai ter força para fazer o bem sempre. E olha que a palavra de Deus no finalzinho, tem uma frase que eu acho ela filé mignon. Não é fácil fazer o bem para os irmãos da fé. Sabia? Porque a gente julga mais eles. A gente espera mais deles. Quando você volta para a tua casa, você que talvez venha aqui no grupo e ninguém da tua casa venha, você volta, é de você que eles esperam mais. E é duro, porque às vezes eles não fizeram nada. Você já fez uma porção de mudanças, mas você fez algumas coisas, pronto. Só sobra para você. Já aconteceu isso com alguém aqui? Levante a mão se aconteceu com você. Olha só que surpreendente. Não é? Acontece. Jesus está falando, por mais difícil que seja, continua fazendo bem. Continua fazendo bem. Se esse é um ano que vai vir bênçãos, elas não virão só no mundo material. Eu quero que as maiores venham no mundo espiritual, porque o mundo espiritual sustenta a gente.
O mundo material, ele passa muito rápido. O espiritual sustenta a gente. Se não fosse o que semeei no mundo espiritual, não sei se estaria aqui, com as coisas que já aconteceram na minha vida, as perdas, as mortes. O que te sustenta, irmão, não é o mundo material. O que te sustenta é o mundo espiritual. Está ouvindo? O material, uma hora você pode, por uma situação da economia do país, ou uma situação de um investimento errado, ou a situação de uma conjuntura, você pode estar com uma mão na frente, não tendo dinheiro para pagar pão de cachorrão. Esses dias eu lembrava de um amigo meu de Londrina, hoje, doutor da universidade lá, pós-doutorando, que ele lembrou quando ele foi fazer o mestrado dele, com a mulher dele recém-casado, e que ele não recebeu lá a bolsa que tinha, e ele não tinha nada, que ele ficou esperando fechar, o cara do cachorrão, na hora de fechar, para comprar o pão velho do cara, para sair mais barato, para ele poder comer. Aí hoje ele dava risada e falava assim, você lembra, Sidney, quando a gente foi pregar junto, não é? E eu contava que, na verdade, até para ter o fogão, eu tinha que rezar e falar, Senhor, me dá um jeito de comprar o fogão. Naquele tempo era mais difícil o crédito e as condições econômicas do país. O que eu mostro para vocês é, se você semear no Espírito, você vai passar por tudo que vai acontecer, e vai sair vitorioso, e vai sair ganhando, e vai avançar, e vai ser abençoado. Além das bênçãos materiais, você vai poder passar por cima das coisas que a maioria das pessoas não conseguiriam passar. Então semeia no lugar certo. Semeia, duas coisas. Semeia no mundo espiritual. Não relaxa em fazer o bem. Está ouvindo? Coloca a mão no teu coração. Pede para Jesus que essas duas palavras fiquem marcadas dentro de você, para nesta semana você poder fazer um compromisso com o mundo espiritual, com a tua vida espiritual. Peça para Jesus. Dá-me, Senhor, discernimento, Senhor. Amém, Jesus.